Olá. Hoje a gente vai mergulhar numa história de diplomacia que deu, assim, espetacularmente errado. E que história, né? Pois é. Uma daquelas situações em que um gesto de paz, um gesto de boa-fé, acaba virando um campo de batalha. Uhum. A nossa fonte principal é o capítulo 10 de 2 Samuel, e a gente vai usar também algumas notas de bíblias de estudo para ajudar a dar um pouco mais de cor a esse cenário. Certo. O que a gente quer entender aqui é como uma simples missão de condolências se transformou numa guerra internacional, que no fim redesenhou o mapa do poder da região. É um estudo de caso perfeito sobre desconfiança, sobre honra e principalmente sobre consequências não intencionais. Exato. E para a gente ter a dimensão disso, qual era o contexto? Onde Davi estava nesse momento da história dele? Olha, é fundamental entender isso. Davi não é mais um novato, sabe? Ele está no auge da consolidação do seu poder. Certo. Ele já conquistou Jerusalém, já derrotou os filisteus, ele é basicamente a nova potência da A região. força a ser reconhecida. Exatamente. E como toda potência que está crescendo, ele é visto como uma mistura de respeito e muita, mas muita suspeita pelos vizinhos. Entendi. Então, cada passo que ele dá nesse xadrez geopolítico é analisado com lupa. Essa história não é só um incidente isolado. É um teste de força. Um teste crucial para esse império que ele estava construindo. Perfeito, é isso. Certo, então vamos direto para a história. Tudo começa de uma forma que parece até nobre. Parece, né? O rei dos Amonitas, um homem chamado Naás, morre, e Davi, lembrando de uma amizade, uma aliança que ele teve com esse rei, decide enviar uma delegação. Para dar os pêsames. Exato. Dar os pêsames ao filho, o novo rei, Hanum. O texto bíblico até usa a palavra bondade para descrever a intenção do Davi. Mas a minha pergunta é, era só bondade mesmo ou já tinha uma jogada política aí? Essa é a pergunta de $1 bilhão, né? E é o centro de todo o conflito. Uhum. A palavra hebraica que o texto usa é hesed. E hesed é bem mais complexo que a nossa ideia de bondade. Certo. Ela carrega um sentido de lealdade, de fidelidade a um pacto, a uma aliança. Ah, então não era só um sentimento. Não. É muito provável que Naás, o pai, tivesse algum tipo de tratado com Davi, talvez de não agressão ou até mesmo de vassalagem. Entendi. Então, ao enviar a delegação, Davi estava sim oferecendo condolências, mas ele também estava sinalizando para o novo rei, Hanum, olha, aquele acordo que eu tinha com seu pai continua de pé, eu sou leal e espero que você também seja. Era uma forma de manter a estabilidade, então. De reafirmar o status quo. Exatamente. Só que os conselheiros do novo rei, do Hanum, não viram nada disso. Nada. Eles chegaram pro rei e basicamente venenaram o poço. O que eles disseram? A lógica deles foi: você acha mesmo que Davi está honrando seu pai? Claro que não. Ele só mandou esses homens para espionar a cidade, para mapear seus pontos fracos e depois te destruir. E aí a gente entra num dilema. Isso era pura paranoia? Ou era um cálculo de risco cínico, mas talvez realista, para como o poder funcionava na época? Eu acho que é um pouco dos dois, sabe? Do ponto de vista deles, Israel era a superpotência em ascensão. Davi era um conquistador implacável. Uhum. Era muito difícil para eles imaginarem um gesto de pura benevolência vindo de um rei com esse histórico. Eles operavam na lógica do realismo político. Que seria... Nações sempre agem por interesse próprio. Um rei poderoso nunca faz nada que não o beneficie de alguma forma. Certo. O erro deles não foi o ceticismo em si, mas a incapacidade total de considerar outra possibilidade. E pior, a forma como eles decidiram agir com base nessa suspeita. E a forma de agir foi extrema. Hanum ouve os conselheiros e, em vez de só mandar os embaixadores de volta, ele decide humilhá-los publicamente. Da pior forma possível. Ele manda raspar metade da barba de cada um e cortar as roupas deles pela metade, ali na altura das nádegas. Eu quero entender o peso simbólico disso. Por que essas ações? Porque o objetivo não era só rejeitar a diplomacia. Era enviar uma mensagem de desprezo absoluto. Era uma performance. Uma performance de humilhação. Isso. No antigo Oriente Próximo, a barba era o símbolo máximo da honra,
da virilidade, da identidade de um homem livre. Entendi. Raspar a barba de alguém à força era como arrancar a dignidade da pessoa, uma emasculação simbólica. E as roupas? Cortar as vestes para expor a nudez era o ápice da vergonha pública. Uma das notas de estudo que a gente tem sugere que isso também poderia ser uma forma de zombar da lei israelita, que era muito rígida sobre nudez. Então ele não estava só dizendo não confio em vocês. Não, ele estava gritando para todo mundo ouvir. Davi e seus homens são fracos, não merecem respeito, e eu não tenho medo dele. Foi um insulto calculado para provocar. E a reação de Davi é curiosa, né? Ele não explode de raiva na hora. É muito contida. Quando ele fica sabendo, ele manda um recado para os embaixadores humilhados. Fiquem em Jericó até a barba de vocês crescer de novo e só então voltem. Por que essa decisão de mandá-los para Jericó? É uma decisão de um líder maduro, estratégico. Primeiro, ele poupa os homens de mais humilhação. Imagina eles atravessando o país inteiro naquele estado. Seria terrível. E segundo, a escolha de Jericó é muito poderosa. Simbolicamente, na história de Israel, Jericó era um lugar ligado à maldição, à vergonha. Ah, tem isso. Então, ao mandá-los para lá, Davi está, de certa forma, colocando a vergonha em quarentena. Ele está contendo o dano à honra nacional, sabe? Deixando ela se curar longe dos olhos do público antes de agir. Isso mostra que a resposta dele não seria impulsiva. Exato. Seria calculada, fria e, por isso mesmo, muito mais devastadora. Ok, então a essa altura, os amonitas já devem ter percebido que passaram de todos os limites. Com certeza. Não tem como mandar um pedido de desculpas depois disso. Eles sabem que a resposta de Davi vai ser militar. E em vez de se prepararem para uma defesa, eles parecem que dobram a aposta. Exatamente. Eles entendem que provocaram o leão e, em vez de recuar, decidem que podem vencê-lo. É aqui que o conflito local vira uma crise internacional. Como assim? Hanun e os amonitas usam a riqueza deles para contratar um exército gigantesco de mercenários sírios ou arameus. Eram muitos. Muitos. As fontes detalham a força: 20.000 soldados de Bet-Helb e Zobá, mais 1.000 do rei de Maca e 12.000 de Tobi. Peraí, isso dá 33 mil soldados. 33.000 soldados profissionais, contratados. Uau! Contratar 33 mil mercenários não é só se preparar para uma batalha. Isso é o que a gente chama hoje de power projection, uma demonstração de poder. Perfeitamente colocado. Hanun está sinalizando para toda a região que ele tem os recursos e as alianças para desafiar a potência que era Israel. Ele está tentando criar uma coalizão anti-Davi. Uma aposta muito alta. Altíssima. Ele está transformando Amon no centro da resistência contra a expansão de Israel. Ele provavelmente achou que com essa força toda poderia não só se defender, mas talvez até quebrar o poder de Davi.
Um erro de cálculo monumental, pelo visto. Total. Mas no momento deve ter parecido uma jogada ousada e inteligente para ele. Diante disso, Davi envia seu melhor general, Joabe. Mas quando o Jobe chega lá, ele se encontra numa situação tática que é um pesadelo para qualquer comandante. O verdadeiro sanduíche. Exato. Os amonitas estavam na porta da cidade fortificada deles, Rabá, e esse exército gigante de mercenários sírios acampado em campo aberto, provavelmente cercando-o. Uhum. A lógica militar diria para recuar, se reagrupar, certo? Atacar ali parece suicídio. Sem dúvida. A posição de Joabe era extremamente precária. Mas é aqui que a gente vê a genialidade tática dele. O que ele faz? Ele entende que recuar seria um desastre. Provavelmente seria massacrado pela retaguarda. A única chance dele é uma ofensiva audaciosa e muito controlada. E ele toma uma decisão arriscadíssima. Muito. Ele divide as forças diante de um inimigo que era superior em número. Como ele faz essa divisão? Ele mesmo pega a tropa de elite, os valentes de Israel, e se vira para enfrentar a ameaça principal, os sírios, os profissionais que estavam em campo aberto. E o resto do exército? Ele entrega para o irmão dele, Abissai, com uma missão clara: segurar os amonitas na porta da cidade. Não deixar que eles ataquem por trás. E o discurso que ele faz para o irmão antes da batalha é impressionante. É uma mistura de estratégia, motivação e fé. É uma obra-prima de liderança militar, né? Primeiro, ele define o plano tático. Se os sírios forem mais fortes que eu, você me ajuda. Se os amonitas forem mais fortes que você, eu te ajudo. Um pacto de apoio mútuo. Exato. Um plano para o pior cenário. Depois, ele dá a motivação. Seja forte. Vamos lutar com coragem pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. E eleva o propósito da batalha. Totalmente. Deixa de ser uma briga e vira uma defesa existencial da nação. E por fim ele entrega o resultado. E que o Senhor faça o que achar melhor. É a mentalidade de um grande comandante. Planeje e lute com tudo que você tem, mas reconheça que há variáveis fora do seu controle. E o plano funciona que é uma beleza. Espetacularmente. Joabe avança contra os sírios e aparentemente a reputação dos valentes de Israel era tão grande que os sírios fogem. Talvez nem tenha tido uma grande batalha ali. E os amonitas? Vendo os aliados pagos correndo, eles perdem a coragem e também fogem, se trancando de volta na cidade. Parece uma vitória rápida, quase fácil demais. Fim da história? Acho que não, né? Longe de ser o fim. Essa foi só a primeira rodada. A derrota foi profundamente humilhante para os sírios e, especialmente, para o líder da coalizão deles, um rei poderoso chamado Hadadezer. A credibilidade dele estava em jogo. Totalmente. Ele não podia aceitar que seu exército, contratado para lutar, tivesse simplesmente fugido. Então ele decide não só reagrupar, mas dobrar, triplicar a aposta. O que ele faz? Ele convoca todo o seu poderio militar. Mobiliza exércitos de suas terras mais distantes, de além do rio Eufrates. Isso significa que ele está trazendo tropas do coração do império dele na Mesopotâmia. Exato. Ele junta uma força ainda maior e coloca sob o comando do seu generalíssimo Sobaque. A questão agora não é mais sobre ajudar os amonitas. Virou uma coisa maior. Virou uma confrontação direta entre o Império Sírio de Hadadezer e o Reino de Israel de Davi. É uma luta pela supremacia regional. Quem vai dominar o Levante? E é nesse momento que o próprio Davi entra em cena. Isso muda tudo, né? Muda tudo. Não é mais um problema para o general Joabe. É o rei em pessoa, reunindo todo o exército de Israel, atravessando o Rio Jordão e marchando para o confronto. A coisa ficou pessoal. E nacional. A presença do rei no campo de batalha era o sinal definitivo da seriedade do conflito. Ele está arriscando tudo. A vida, o trono, o futuro da nação. E a batalha que acontece em Elam é o clímax. É o clímax. As fontes descrevem uma vitória israelita esmagadora. Os números são apresentados para chocar, para deixar uma mensagem clara. Quais são os números? O texto diz que Davi matou Sobaque, o comandante sírio, e aniquilou a força de 700 carros de guerra e 40 mil homens. Se os números são literais ou simbólicos para expressar uma derrota total, o ponto é o mesmo.
que o poder militar sírio na região foi quebrado. Completamente quebrado, aniquilado. E quais foram as consequências geopolíticas disso? Como isso mudou o equilíbrio de poder? Mudou tudo. Foi uma reconfiguração completa do mapa político. Como assim? Todos aqueles pequenos reinos que eram vassalos de Hadadezer, que foram forçados a lutar por ele, de repente viram de que lado o poder estava. O texto diz que eles fizeram as pazes com Israel e se tornaram seus servos. Ou seja, eles mudaram de suzerano. Deixaram de pagar tributos a Hadadezer. E passaram a pagar a Davi. O império de Davi, na prática, se expandiu da noite para o dia, absorvendo toda a esfera de influência síria ao sul do Eufrates. E os amonitas, que começaram tudo isso? O que aconteceu com eles? Ficaram completamente isolados. A frase final do capítulo é a sentença de morte diplomática deles. Qual é a frase? E os sírios tiveram medo de voltar a socorrer os filhos de Amon. Nossa! Eles provocaram o urso, pagaram uma fortuna para contratar ajuda e agora a ajuda tinha sido eliminada. E os ex-aliados eram inimigos. Eles estavam sozinhos, trancados na capital, esperando o cerco final. Que é o que acontece no capítulo seguinte. Exatamente. A aposta de Hanun resultou na ruína completa na nação dele. Então, recapitulando essa cadeia de eventos inacreditável. Um gesto de paz que talvez já tivesse um componente político. Honra. Que escala para a guerra. O insulto escala para uma guerra, que atrai potências regionais. E essa guerra termina com a consolidação de um império e a destruição de outro. Uma bola de neve de consequências. Que começou com uma decisão errada. Uma única decisão. É o que é fascinante, essa cadeia de causa e efeito, esse efeito dominó. Uma decisão tomada por Hanun num gabinete, baseada em maus conselhos. E insuspeita. E insuspeita, reverbera e afeta dezenas de milhares de vidas, derruba reis, redesenha fronteiras. É um estudo de caso atemporal. Com certeza. Sobre como a confiança ou a falta dela é o lubrificante ou o atrito nas relações internacionais. E mostra como a diplomacia, mesmo bem intencionada, é uma dança muito delicada, sobre um piso muito fino. E isso me deixa pensando em algo que vai além dessa história. O conflito todo explode porque os conselheiros de Hanun simplesmente não conseguiram conceber que um rei poderoso como Davi pudesse agir com alguma boa fé. Para eles, só existia a lógica da ameaça. Da ameaça e da dominação. E isso nos leva a uma reflexão final, talvez. Em situações de poder desigual, seja entre países, empresas ou até pessoas, com que frequência um gesto de boa vontade é automaticamente lido com suspeita, como uma manobra estratégica? É uma ótima pergunta. E o que a gente perde, quais conflitos a gente cria quando a nossa primeira reação a um gesto de aproximação é a desconfiança, em vez de, pelo menos, considerar a possibilidade de uma intenção genuína?